Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bosco Delvecchio, sou doutor em Educação Física pelo Unicamp, professor associado na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E hoje a gente está em mais uma live com o Fabrício. A nossa conversa de hoje é bastante delicada porque a gente vai falar sobre uma verdade inconveniente sobre a obesidade, que é extremamente importante de se conhecer, mas que muitas vezes a gente não lida bem com ela, porque ela gera conflito com os nossos interesses, as nossas expectativas, as nossas vontades e, evidentemente, com as nossas promessas para os nossos clientes. A dica de livro de hoje é essa daqui, ó. A Arte de Pensar Claramente, beleza? Do Rolf Dobelli, A Arte de Pensar Claramente. É um livro muito massa, que ele fala sobre diversos vieses que a gente tem no nosso cotidiano, por que a gente pensa da forma como pensamos. É um livro fantástico, vou deixar ele inclusive aqui separadinho, ó. Vamos ver se ele fica aqui quietinho. A Arte de Pensar Claramente. Vamos ver se ele fica aqui pra gente. Aí. Pronto. Vai ficar na marra aqui. Boa, tá ali então. A Arte de Pensar Claramente é a sugestão de hoje, beleza? Um baita de um livro muito massa. Bom, para começar a nossa conversa, quando a gente fala de obesidade, a gente não tá falando daquele indivíduo que quer diminuir 3, 4 quilinhos, que tem 19, 20, 22% de gordura corporal. Existem diversas estratificações, mas majoritariamente a gente classifica, a obesidade a partir de critérios objetivos. Esses critérios objetivos são índice de massa corporal, estatura, massa corporal dividido por estatura em metros ao quadrado. Então a gente tem quilograma por metro quadrado. Embora a índice não tenha unidade de medida, a gente deveria saber isso. Eu não posso falar que o IMC da pessoa, por exemplo, é 33 quilogramas por metro ao quadrado. Tá errado falar isso. A gente fala porque muitas vezes somos pressionados a dizer por editores, revisores de revistas, mas o índice em si não tem unidade de medida, tá? A gente então trabalha IMC, sobrepeso a partir de 25, a partir de 25 a gente já tem sobrepeso perto de 30, a gente já tem obesidade grau 1, 32 obesidade grau 2 e assim sucessivamente. Uma outra variável que evidentemente podemos classificar a obesidade é o percentual de gordura corporal. O percentual de gordura corporal também é um indicador, evidentemente, de obesidade. Qual é a diferença entre essas duas variáveis? O IMC tem algumas limitações, certo? Por exemplo, um indivíduo que tem uma baixa estatura e muita massa muscular, provavelmente vai ser enquadrado como obeso, porque o IMC não considera, o que é massa magra e massa gorda. Mas é importante lembrar que o IMC ele não é um indicador de composição corporal. A gente erra muito, porque muitas pessoas tentam usar o IMC como um indicador de composição, e ele não é um indicador de composição. IMC é um indicador de estado nutricional, ok? Então, um cara com IMC de 32, por exemplo, 33, ele está sobrenutrido. Ele acumulou muita energia. Essa energia ninguém sabe se é mais porque ele tem uma grande quantidade de tecido adiposo ou se é porque ele tem muita quantidade de tecido muscular. O que acontece é que em nível populacional, tirando as pessoas que têm uma elevada quantidade de massa muscular, em geral,
existe uma grande concordância entre IMC e percentual de gordura. Então, se eu for conduzir um estudo, por exemplo, que vou avaliar 3.000, 4.000 pessoas, é provável que haja uma grande concordância entre IMC e percentual de gordura corporal. Mas em nível individual não funciona muito bem. Tem uma outra variável, que é circunferência da cintura dividida por estatura. E essa variável, ela é, entre aspas, tão fácil de ser conduzida quanto a avaliação do IMC, né? IMC é massa corporal dividida pela estatura ao quadrado, beleza? Estatura ao quadrado. Então isso aqui é o IMC, massa dividido por estatura ao quadrado. E aqui a gente tem circunferência da cintura, dividido pela estatura, e tem um outro indicador que também ajuda a explicar obesidade. Agora, o que acontece? Diferente do IMC, essa variável aqui tem uma quantidade muito menor de falso positivo. O que é um falso positivo? Ah, o cara é obeso pelo IMC, mas quando você vai olhar para a pessoa, ela não é obesa, ela é, por exemplo, um fisiculturista. Isso é um falso positivo, né? Então, se você pega um indivíduo que é fisiculturista, beleza? O IMC dele é muito próximo do IMC de um indivíduo que é obeso. O IMC é muito semelhante de um indivíduo obeso. Agora, quando a gente considera estatura e a circunferência da cintura, podemos perceber que esta variável aqui tende a estar mais próxima da realidade que esta variável aqui. O problema é que ela é pouco conhecida, pouco utilizada, né? Poucos estudos consideram o emprego de cintura e estatura, mas a gente deveria dar mais atenção a essa variável. Um outro ponto importante da gente saber de início é que a quantidade em percentual de pessoas com obesidade tem aumentado bastante ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, nos últimos 40 anos, a minha idade, eu tenho 42, nos últimos 40 anos, a prevalência de obesidade dobrou. Nos últimos 40 anos, portanto, a gente observou, né, uma duplicação na quantidade de pessoas com obesidade. Além disso, uma outra informação extremamente importante nos ajuda a observar o quão caótico é este cenário. Então, de modo global, de cada 3 pessoas obesas, de cada 3 pessoas obesas, 2 já tentaram perder peso de forma sistemática. E aí, a situação pode ser um pouco pior. De cada 1.000 pessoas com obesidade,
apenas de 1 a 2 chegarão a ser peso normal para a estatura, ok? 1 a 2 chegarão a ser peso normal para a estatura num período... Aqui está do meu lado, né? Num período de até 5 anos. Então, o que esses dados mostram pra gente? Que a quantidade de pessoas obesas tem aumentado sistematicamente ao longo dos anos. Se você não viu os dados do Brasil no meu último post, tu pode depois passar lá no meu feed e dar uma olhada. A gente tem aumentado nos últimos 10 anos a quantidade de pessoas com obesidade. Isso não é privilégio do Brasil. Tem um outro estudo que está para sair daqui a pouquinho. Também mostra uma curva muito semelhante. Olha essa curvinha vermelha aqui. Essa curvinha vermelha diz respeito à quantidade de pessoas com obesidade. Então a curvinha vermelha, ela mostra a quantidade de pessoas com obesidade ao longo dos anos, agora nos Estados Unidos. Então a gente percebe que o aumento na quantidade de pessoas com obesidade é um fenômeno mundial, não é um fenômeno nacional. Isso acontece em muitos países. E aí, essa quantidade grande aumenta, consequentemente, o número de pessoas obesas, evidentemente, só que muita gente tenta perder peso, no entanto, a chance de sucesso é extremamente baixa. E essa chance de sucesso é extremamente baixa, independentemente do método. Muitos de nós têm uma visão romântica. Não, falta psicólogo, falta endocrinologista, falta Não. Tem tudo quanto é tipo de estudo e abordagem. Os nossos vieses cognitivos não nos permitem enxergar a realidade como ela se manifesta, porque as nossas crenças individuais nos ofuscam. Ah, bom, se eu tiver um bom professor de educação física, um bom psicólogo, um bom médico, psiquiatra, um bom endocrinologista, vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo. Não vai. Não em nível populacional. Tu pode ter sucesso com uma pessoa ou 2 pessoas e falar, viu? Olha só o problema. Como deu certo com essa 1 ou 2, pode dar certo com todo mundo. Tá errado isso. Tá errado. Não é assim que funciona o mundo real. A gente não pode generalizar inferências a partir de casos específicos para a população toda. Porque existe uma diferença, né? Uma complexidade de realidades que não permitem que a gente faça esse tipo de generalização. Independente do que você pensa. Entende? Independente do que você pensa. E a quantidade de gente tentando perder peso, olha que absurdo. Quando a gente fala, por exemplo, do começo dos anos 2000, a gente tinha aproximadamente 30% dos obesos tentando perder peso. Já nos anos 2016, a quantidade de obesos tentando perder peso passou de 40%. Ela é maior que 40%. Ficou maior? Ah, acertei. Ela ficou maior que 40%. E aí a gente tem um problema severo, que alguns estudos têm observado, que é este ciclo aqui de tentativa frustrada de perda de peso gera um novo ciclo de perda.
e a gente chama de ciclos fúteis de perda de peso. Como assim, Fabrício? Ciclo fútil de perda de peso. Bom, eu vou tentar te ajudar a entender na minha posição de gordo, ok? Eu vou tentar te ajudar, magro, a entender o que acontece, e o que eu vou falar está baseado nesse estudo aqui, não é a ideia da minha cabeça, é de um estudo que acabou de ser publicado sobre tratamento da obesidade, perda de peso versus aumento na aptidão e na atividade física para a redução dos riscos em saúde, ok? Não é da minha cabeça o que eu vou falar. O que eu vou falar é baseado num estudo que saiu numa das revistas da Cell, né? Uma revista bastante boa, inclusive. Então, como que funciona um ciclo fútil? Um ciclo... Querendo me derrubar isso aqui, cara. Um ciclo fútil de perda de peso. Então, o que eu vou mostrar agora é como que funciona esse ciclo de acordo com esse estudo que fala sobre tratamento da obesidade, beleza? Eu vou tentar deixar alguns indicativos de como acontece, né, esse ciclo fútil de perda de peso. A gente começa aqui em cima, ó. Existe um desejo de perder peso. Ok? Então, por quaisquer motivos, a pessoa tem um desejo de perder peso. Esse desejo diz respeito a uma roupa mais legal, casamento, uma viagem, um novo amor, satisfação pessoal, estética, rendimento no trabalho. Isso não interessa muito pra gente agora, tá? Esse desejo de perder peso, ele aumenta a quantidade, então ele aumenta a quantidade de tentativas. Tentativas para perder peso. Ou seja, a pessoa tem o desejo de perder, então ela levanta um dia e fala, cara, eu quero perder peso. Ela começa a se mobilizar para isso. Começa a se alimentar direito, começa a ter uma vida mais ativa, fazer escolhas mais saudáveis, brigar contra um relacionamento e um ambiente obesogênico, fica triste, come, fica feliz, come, né, conquista alguma coisa, come, não deu certo, come também, afetou minhas emoções, eu como minhas emoções, saca? Então ela tenta bloquear, manejar esses aspectos numa tentativa. Aqui que ela procura um profissional para ajudar. Só que, como eu mostrei anteriormente, poucas pessoas têm sucesso neste processo de... Valeu, Gui, obrigado. Poucas pessoas têm sucesso nesse processo de perda de peso. Então, acontece aqui uma falha na tentativa de perda de peso. Então, a pessoa começa a se mobilizar, só que ela não tem a visão real de que o processo de emagrecimento ele é crônico, complexo, multifatorial,
demorado muitas vezes. E aí ela vai se desmobilizando. Ah, treinei forte hoje. Pô, já que eu treinei forte hoje, eu vou comer um negocinho a mais. Ela acorda, eu treinei bem a semana inteira, então hoje eu vou matar um negocinho a mais. Ah, quer saber, cara, eu não tô com tempo hoje pra fazer minha comida, então deixa eu pegar um empacotado aqui, jogar no micro-ondas lá, e saca? E aí, esse processo gera uma falha na tentativa de perder peso ou de manter, que é pior ainda, o peso perdido. Então, a pessoa, ela entra numa situação, a partir disso, deixa eu ver se tá dando legal aí tá dando pra ler, ela entra num quadro de frustração. Opa! Frustração. Como assim, Fabrício, frustração? Ah, ela começa a ficar desanimada. Ah, não deu certo isso, não deu certo aquilo. E aí, ela reduz a aderência. Então a gente tem o cara com desejo de perder, ele começa a tentar perder, aí ele falha por algum motivo, e a culpa não é só do indivíduo, é uma culpa coletiva, inclusive ambiental. Essa pessoa fica frustrada, né? E essa frustração reduz a aderência dela ao processo de perda de peso. Consequentemente, acontece o aumento aqui do reganho de peso. E esse reganho de peso, ele ocorre por diversos motivos. Muitas vezes o cara chuta o pau da barraca. Ah, quer saber? Eu não quero mais pensar nisso e tal, vou comer, vou curtir minha vida. E aí, este reganho de peso, muitas vezes, faz com que ele volte nesse processo e tenha valores maiores de massa corporal. E isso faz com que a gente tenha um aumento na prevalência da obesidade. Então, aí a pessoa voltou a ganhar peso, aí ela começa depois de um tempo mais pra frente ter um novo desejo de perder peso, aí ela tenta de novo, ciclos fúteis de perda de peso. E aí, cada vez que essa roda gira, alguns trabalhos têm mostrado que ocorre, do ponto de vista crônico, uma diminuição. Dá pra ver aí? Uma diminuição no metabolismo de repouso. Ou seja, quando a pessoa roda esse ciclo 4 vezes ou mais na sua vida, ela passa a ter uma redução no metabolismo de repouso,
E essa redução no metabolismo de repouso vai aumentar a chance de fracasso aqui, ó. Porque com o passar dos anos fica cada vez mais difícil. Mas não é porque a pessoa envelhece. É isso que muita gente não entende. Não é porque ela envelhece que fica mais difícil. Fica mais difícil porque ela tem tentado várias vezes ao longo do tempo fazer esse processo. E aí vai ficando cada vez mais difícil dela conseguir atingir valores. Fala aí, Fer, tudo bem? Boa noite. A gente precisa marcar uma live, inclusive, tá? Então, este processo acaba sendo um ciclo fútil de perda de peso que, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, tu que é profissional de educação física, profissional de nutrição, cada vez que você tiver contato com um projeto magia, 20 dias para perder peso, 30 dias para revolucionar a sua vida, 2 semanas para emagrecer 15 quilos, assim, entenda que a pessoa vai entrar nesse ciclo. Ela vai ficar extremamente feliz porque perdeu um pouquinho de peso, só que não vai conseguir sustentar isso, porque a sustentação envolve mudança de comportamento, mudança de ambiente, mudança de estilo de vida, e é extremamente difícil. E aí ela vai reganhar esse peso, ela vai se frustrar, vai diminuir a aderência, porque não está conseguindo sustentar, isso vai aumentar o reganho, e ela vai voltar a ser obesa e a prevalência aumenta. E aí ela vai ficar com vontade de perder de peso de novo, e isso aqui não tem fim. Não tem fim. Em 2014, quando eu vim em 2009 para Pelotas, em 2014 eu fui para um evento muito grande da área da educação física. Cheguei para a galera, tinha mais de 400 pessoas na sala, e eu falei, a obesidade no mundo não irá retroceder. E aí a galera ficou assustada, porque, querendo ou não, é tipo vaca sagrada da educação física. Como assim? Eu não vou conseguir fazer meu aluno emagrecer? De novo, eu não estou falando em nível individual. Um profissional, um grupo de profissionais e um cliente. Em nível individual, é possível que você consiga fazer isso. Independente da estratégia, mudança de estilo de vida, medicamentoso, cirúrgico. Mas lembre-se, a quantidade de pessoas que têm sucesso é muito pequena. E aí cada vez que eu vejo alguém falando, eu sou especialista em emagrecimento, eu tenho quase um choque, eu quero convulsionar. Porque por que esse cara não resolveu o problema da humanidade ainda? Saca? Se alguém tem a fórmula mágica da paz, bate lá na porta da ONU, da OMS, e fala, galera, tá tudo errado, a gente precisa mudar. E aí tem uma parada muito louca, meu, nesse processo. Porque esses ciclos fúteis, eles são de responsabilidade individual. Embora suportada pelas condições de vida. Renda, educação, transporte público, segurança, né, ambiente, suporte social, saca? Mas muitas dessas coisas envolvem o indivíduo. Agora, tem um outro conjunto de informações que foi publicada nesse artigo que eu não imprimi ele de trás para frente, mas ele chama Obesity Unexplained Epidemic, uma epidemia não explicada. Esse artigo, cara, ele é fenomenal, tá? Joguei velho aqui com a minha filha, mas, cara, esse artigo é incrível, porque o autor, ele faz uma construção muito próxima à construção que eu fiz em 2014. Ele fala, cara, só tem aumentado a quantidade de pessoas com obesidade. Está acontecendo alguma coisa errada na estrutura da engenharia da vida social humana que a gente precisa rever. E aí,
a parte que eu gostaria de levantar com vocês é uma parte mais chata, mas ela é extremamente importante, tá? Da gente considerar. Primeiro ponto que a gente precisa considerar: o nível de atividade física populacional, o nível de atividade física populacional de pessoas que atendem às recomendações de 150 minutos por semana só aumenta. A quantidade de pessoas no Brasil e no mundo que atingem as recomendações de 150 minutos por semana só aumenta. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: quantidade é diferente de qualidade. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, as formas de medir têm algumas limitações. Mas, e aqui a gente está falando atividade física moderada vigorosa, tá? A caminhadinha no shopping não conta nesse contexto. É moderada vigorosa. Então, não adianta eu fazer muito se eu estiver fazendo de forma, entre aspas, errada. Se é que existe algo que seja errado. Porque na minha leitura, o errado é não fazer nada. Lembra? Olha aí, ó. Então, aí eu vou chegar nesse ponto ainda, mano. Mas beleza, Gui, valeu, cara. Então, não adianta só eu ter quantidade. Eu preciso ter também qualidade. Mas, por favor, se lembrem. A quantidade de pessoas que não fazem nada ainda é muito grande. Então, essa prevalência, ainda que não tenha uma boa qualidade, ela precisa aumentar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante diz respeito ao nosso metabolismo. Do ponto de vista metabólico, o ser humano ele conseguiu aperfeiçoar mecanismos, né, de aumento no estoque energético, no estoque de gorduras. Então, nós somos extremamente eficientes em armazenar gordura. E aí, quando a gente tenta, né, reduzir esses estoques de gordura com exercício físico, quando eu tento reduzir com exercício físico, eu posso estar cometendo, né, um erro de estímulo, porque quanto mais eu detono esses estoques com esforço físico, mais o meu corpo entende que eu tenho que ter mais estoques disso. É o que a gente chama de supercompensação tecidual. Olha, por exemplo, o paradoxo do atleta de endurance. De tanto ele usar triglicerídeos, ele vai aumentando os seus estoques de triglicerídeo. Por que ele não fica obeso? Porque ele tem um controle alimentar, uma dieta regrada, um estilo de vida adequado e uma carga de déficit calórico muito grande. Mas se você pegar, por exemplo, as fotos atuais do Ronaldo da Costa, maratonista, vai ver que ele já tem sobrepeso, obesidade abdominal, saca? Então, aqui a gente tem um problema bastante grande nesse processo. E tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é um aspecto alimentar.
Quando a gente fala de alimentação, né, ou melhor dizendo, de nutrição, a gente tem observado que a nossa microbiota, né, nossa microbiota os seres vivos que povoam o nosso intestino, eles geram um gasto calórico de 7 até 22% da nossa taxa metabólica basal. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente faz uma alimentação com uma nutrição com alimentos que são ultraprocessados, a gente facilita a digestão. Se a gente facilita a digestão, a gente promove um baixo gasto energético da nossa microbiota. Mas além desta redução no gasto energético da microbiota, o uso destes alimentos ultraprocessados também afeta a qualidade da microbiota intestinal. E tem alguns estudos mostrando que, mesmo mantendo a ingesta calórica e o nível de atividade física, quando eu mudo a composição dos alimentos para ultraprocessados, eu afeto a microbiota intestinal e gero o ganho de peso. A massa corporal do indivíduo aumenta. E aí a quantidade de calorias é a mesma. Portanto, de novo, a gente precisa destacar o termo qualidade alimentar ou qualidade nutricional. E tem um problema nesse cenário, porque alguns anos atrás, quem é da minha idade, um pouco mais velho, lembra o que foi a briga para a permissão do uso de transgênicos. A soja transgênica, milho transgênico. A desculpa era uma produção em larga escala de alimentos. Só que este movimento de aumento da atividade o agropop, né, de plantação de transgêneros, reduziu substancialmente a variabilidade, né, dos diferentes alimentos. E a gente tem hoje um monte de farinha fortificada, farinha com um monte de glúten, e uma alimentação ultraprocessada de baixa qualidade que afeta substancialmente a microbiota intestinal e que contribui para o ganho de peso. Além disso, como eu falei, composições diferentes de alimentos geram gastos calóricos distintos. Eu gasto muito menos caloria, por exemplo, digerindo carboidrato que digerindo lipídio, que digerindo proteínas. E esses carboidratos simples, ultraprocessados, eles, lamentavelmente, prejudicam de uma forma brutal a nossa microbiota intestinal. E aí tem o terceiro ponto, e aqui é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Que muitos de nós ainda não abriram os olhos para um termo chamado epigenética. Muitos de nós ainda ignoram este termo epigenética.
E por que que ele é extremamente importante para o nosso raciocínio de hoje? Porque se você tem uma mãe que ao longo da sua vida mudou o estilo alimentar, ela parou de comer alimentos crus, né, alimentos in natura, alimentos com processamento mínimo, e ela aumentou a ingesta de alimentos ultraprocessados. Ela muda a própria microbiota intestinal. E no seu DNA, né, no núcleo das suas células, onde acontece o empacotamento da dupla hélice nas estonas, essa informação vai ser registrada. E a filha ou o filho dessa mulher já irá nascer com uma microbiota intestinal mais próxima do perfil da microbiota intestinal da mãe quando estava próxima, né, da concepção e, evidentemente, do parto. Então, quando a gente fala de epigenética, a gente está falando do quanto o meio e os comportamentos afetam a nossa biologia e o quanto isto muda a forma como o meu DNA trabalha e como isso é transmitido para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. Já existem dezenas de estudos com agrotóxicos, com radiação, mostrando o efeito deletério da exposição a esses agentes epigenéticos na prole. Então pensa comigo, duas coisas importantes. A primeira delas é, eu tenho uma mãe ou tenho um pai que tem um estilo de vida sedentário, mas depois a gente fala disso, tá? E que tem hábitos nutricionais que são inadequados. Estes hábitos nutricionais inadequados mudam proteínas que estão no núcleo das células, inclusive nas células genitoras, nos óvulos e nos espermatozoides. E quando esse casal copula e tem a fecundação, essa informação vai ser transmitida para o ovo e o embrião já recebe esta informação, ele já vem codificado, programado para ter o hábito mais alinhado com o perfil dos seus genitores. Então, se a gente tem uma grande quantidade de estímulos inadequados acontecendo nesta geração, a próxima geração irá sofrer o reflexo. Mas não é só ambiental, não. É epigenético. É quanto o ambiente muda a genética dos genitores, se for transgeracional, e afeta a prole. Isto, do ponto de vista nutricional, é bastante claro. Modelos animais com dieta de cafeteria, aumentando a prevalência de síndrome metabólica, aumentando a sensibilidade, aumentando a resistência à insulina. Então, proles das quais a mãe e o pai fazem uso frequente de dieta de cafeteria, muito ultraprocessado, salsicha, leite condensado, carboidratos simples, essas combinações extremamente industrializadas, elas mudam, características da nossa biologia.
porque é o nosso corpo tentando se adaptar, se ajustar ao meio. E essa informação é passada para a prole. Isso acontece desde situações mais agressivas. Quem estuda epidemiologia já investigou prevalência, por exemplo, de doenças crônicas em filhos e netos de pessoas que passaram fome na Holanda durante o nazismo. A fome holandesa muda substancialmente. O perfil de síndrome metabólica dos índios Pima, que foram divididos entre o México e os Estados Unidos, a prevalência nos índios da América do Norte, nos Estados Unidos, a prevalência de síndrome metabólica é brutal, porque eles foram enxotados e basicamente se alimentavam de batata, farinha e água que entregavam para eles, soft drinks, bebidas açucaradas, enquanto os índios Pima que ficaram na região do México tinham que ficar caminhando, se deslocando para conseguir alimento, líquido para beber e para colher, enfim, para cultivar a sua nutrição cotidiana. A gente tem observado isso em diversos cenários. Agora, a perspectiva do exercício físico é a mais difícil de eu conseguir falar, porque ela ainda não está extremamente clara. Antes de falar de exercício físico, tem estudos extremamente interessantes sobre epigenética com uso de esteroide anabolizante em peixes, em coelhos e em símios, chimpanzés. Cara, é absurdo o que o uso de decadurabolin nas mães faz com as filhas quando nascem. Síndrome de ovário policístico, resistência à insulina, hipogonadismo, hipotireoidismo, hiperatividade gonadal, assim, é um absurdo. Aumento de concentração de testosterona nessas mulheres, nessas fêmeas. É um absurdo o que acontece. O uso de esteroides anabolizantes em fêmeas, chimpanzés, afeta a saúde da prole. É evidente que o comportamento sedentário humano também promove modificações que são deletérias. Mas o que mais me deu dor de cabeça nos últimos meses quanto a essa temática foi esse estudo que foi realizado ainda com modelo animal. Esse estudo com modelo animal me deixou absolutamente desconcertado. O que esse estudo fala? Programa de exercícios dos pais. O programa de exercícios dos pais afeta o metabolismo de repouso e aumenta o risco de obesidade na prole, entre ratos ainda, ok? Na real, entre camundongos, né? Então, o que esse trabalho mostra pra gente? Que quando os pais são expostos ao exercício aeróbio contínuo de baixa intensidade, eles apresentam ajustes biológicos específicos para esse tipo de exercício. Quando esses pais e essas mães cruzam para terem a prole nasce com um perfil que a gente chama thriftning, mais econômico. A prole nasce com um metabolismo de repouso mais lento. E, consequentemente, se o metabolismo de repouso é mais lento e a quantidade de calorias ingeridas é a mesma, a gente tem um superávit calórico,
o que aumenta a chance ou o risco de obesidade. Cara, quando eu li esse trabalho, assim como você que está me ouvindo agora provavelmente está pensando nisso, qual é a lógica que a gente observa? Quando eu faço um treino aeróbio de baixa intensidade e longa duração e apenas esse tipo de exercício, eu estou ensinando o meu corpo a usar mais gordura, e como eu estou ensinando ele a usar mais gordura, ele está aprendendo que ele tem que guardar mais gordura porque é o que eu estou usando no esforço. E esta informação vai sendo acumulada nos núcleos das minhas células. E os núcleos das minhas células vão pensar, cara, ele está gastando muita gordura no exercício. Se ele está gastando muita gordura, se ele é um gastão, ele precisa ter algum tipo de ajuste que faça com que ele se torne mais econômico. E aí a próxima geração, ela vem mais econômica, porque sabe que a geração anterior gastava muita gordura durante o esforço físico. Então, qual é a lição que a gente fica agora? Que eu preciso tomar cuidado com os alimentos que eu ingiro. Então, preferir alimentos mais naturais, minimamente processados, que favorecem a qualidade da minha microbiota intestinal e que aumentam a minha taxa metabólica basal a partir da atividade, né, gástrica, especialmente intestinal. Alguns pesquisadores falam, inclusive, que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, olha aqui. Aí, e esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, quando eu for realizar exercícios, não há problema de fazer exercícios de baixa intensidade e longa duração. É importante saber que não há problema nisso. Mas você também precisa realizar esforços com intensidades mais altas para que o teu corpo entenda que ele também precisa melhorar este componente e reduzir os ajustes que favoreçam um perfil que é mais econômico. Portanto, assim como quase tudo na vida, é essencial haver um equilíbrio entre atividades com intensidades mais leves e moderadas e atividades mais vigorosas. Para que essas atividades vigorosas, predominantemente glicolíticas e anaeróbias, e aí vai depender do metabolismo que vai usar no treino, elas possam gerar estímulo para que a nossa biologia entenda que ser econômico não é a melhor estratégia. Por isso, alguns estudantes, pesquisadores, têm advogado que, na maior parte das pessoas, restrição calórica não é a melhor estratégia para o emagrecimento. Por que não é? Porque quando eu coloco a pessoa em restrição calórica severa especialmente, o corpo dela entende que ele precisa se tornar mais econômico. Porque está querendo tirar os estoques de gordura que são altamente relevantes. Nesse contexto, é muito melhor você fazer um ajuste dos macronutrientes para favorecer o efeito térmico, né, da alimentação e melhorar a qualidade da sua microbiota intestinal. Porque só desta forma os nossos filhos e filhas nascerão com programações mais alinhadas
com um perfil mais distante do perfil relacionado à obesidade. Caso contrário, a prevalência da obesidade irá aumentar a cada ano e a cada nova geração. E esse trabalho, que eu já mostrei para vocês, ele sugere, tá aqui, deixa eu pegar aqui, o Gui até colocou pra gente, ele sugere que em 2030, tá aí 2030, eu pretendo estar vivo em 2030, metade da população mundial já será obesa. A melhor hora de mudar foi ontem. Hoje é o segundo melhor momento para a gente mudar este perfil em nível individual e em nível coletivo. Meu nome é Fabrício Boscolo, obrigado pela sua presença e até a próxima live com o Fabrício. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus colegas. Você que está no YouTube, aproveite e se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima.